O que eu quero trazer hoje é uma mensagem sobre aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que Deus tocou no meu coração, as coisas que eu vi naquele país e muito da capacitação qual Deus permitiu que eu participasse ali na Coreia do Sul. Então eu passei 2 semanas na Coreia do Sul e mais 1 semana no Japão. Então eu trouxe algumas fotos, algumas reflexões para que nós venhamos aqui refletir junto, crendo que Deus vai falar ao nosso coração. Me perdoa se eu tossi em algum momento, tá, irmão? Ainda não estou 100%. Abre a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto bem curto, você já deve conhecer, você já deve estar familiarizado com esse texto. Vai dizer o seguinte, Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Essa mensagem, ela não é só um versículo qualquer, a qual Jesus, antes da sua ascensão, nos deixa uma missão. Ela é um desafio. Por que um desafio? Porque Cristo não somente nos deixa uma missão a ser realizada, mas Ele nos deixa uma prova a ser realizada todos os dias. Como viver um evangelho a qual o padrão de Cristo, como viver uma vida onde o evangelho se torna real todos os dias, na minha casa, na faculdade que eu faço ou no trabalho. Como viver uma vida verdadeiramente real, conforme o cristianismo nos ensina. A verdade é que uma das coisas que mais impactou na Coreia não foi a comida, não foi os prédios, os tamanhos das igrejas, mas como aquele povo vive um evangelho verdadeiro. Agora você está me perguntando, mas pastor, e talvez a gente tenha vivido um evangelho falso? Não isso, mas talvez raso, possivelmente raso. E isso tem muito a ver na forma que nós temos caminhado com Cristo, o quão nós temos entregado ao evangelho verdadeiramente, aos ensinamentos, às disciplinas qual Jesus tem nos ensinado, a busca pelo Espírito Santo, a caminhar com ousadia com aquilo que Deus já tem nos dado, e não nos tornar simplesmente aqueles consumidores de culto e material gospel. Pode ser até pesado aquilo que eu vou falar, mas a gente precisa focar os nossos olhos hoje para aquilo que Deus está falando no agora, com aquilo que Ele está movendo. O mundo não está normal. A sua vida parece até estar tranquila, e essa é a realidade do nosso país. E eu penso bem, quando eu estava lá, nossa, que país maravilhoso, foi lindo, gente. País de primeiro mundo, onde transporte público funciona, onde as ruas são limpas. Teve uma hora que eu até duvidei da limpeza da Coreia do Sul. Cheguei numa biblioteca pública no meio da rua, aí eu fui no primeiro dia, passei lá, falei assim, não, limparam agora. E a gente ficou um bom tempo lá, umas 4 horas. E aí no outro dia eu fui lá de novo, ainda continuava limpo. Falei, não é possível que esse país é tão limpo assim. A rua que você pode deitar no chão, de tão limpo que era. Mas aquilo que eu quero que você entenda, que a experiência naquele país, ela foi tão forte por conta de alguns itens que fizeram da minha viagem ela ser impactante. Nós fomos recebidos pela igreja de Incheon, uma igreja que fica em Wondu, umas 2h30 de Seul, que é a capital. E essa igreja é uma das igrejas metodistas. Para quem não sabe, a igreja metodista foi uma das pioneiras na Coreia do Sul. Uma igreja que levou missionários para lá, fizeram igrejas, fizeram hospitais, fizeram escolas. E hoje a igreja metodista colhe o fruto disso. Essas sementes que foram lançadas. Não é à toa que a Coreia do Sul hoje tem uma das maiores igrejas metodistas do mundo. Não é à toa que a igreja metodista tem uma das maiores escolas, maiores faculdades, universidades lá na Coreia do Sul que são metodistas. Deu orgulho de ser metodista, irmão. Foi muito lindo ver o que a nossa igreja tem feito naquele país. E com o tamanho, como ela chegou. E a primeira coisa para como um país tão pequeno, mas que passou por tanto problema, chegou até
esse ponto a ser uma das principais economias do mundo, uma potência mundial, moderna, de primeiro mundo, quase sem corrupção, foi o preço que eles pagaram por isso. Evangelhos, quando a Coreia do Sul tem uma história bem conturbada, não apenas menos de 150 anos, houve 2 guerras lá, as principais. A primeira, uma invasão do Japão. O Japão invadiu a Coreia do Sul e implantou sua língua, cultura, aterrorizou aquele povo, escravizou, estuprou, fez tudo que você possa imaginar de ruim. Eles viveram bons tempos amargos naquele país. Logo após, quando a invasão acabou, as Coreias estavam divididas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, socialista e capitalista, países apoiando a Coreia do Norte, países apoiando, que ainda não era a Coreia do Norte, e apoiando a Coreia do Sul. E ali houve uma das maiores guerras que aconteceram. A Guerra das Coreias foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi. Em um documentário visto, mas a gente ouviu a história toda lá, enquanto estávamos na divisa, onde tem apenas um rio, né, que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Inclusive tem um visor lá, tem uns binóculos, você pode ver a Coreia do Norte do outro lado. E aí a gente percebeu que aqueles países estavam divididos, famílias estavam divididas, porque ainda tem muitos parentes que estão na Coreia do Norte, que não podem ir para a Coreia do Sul, mas que os parentes estão na Coreia do Sul. E como foi forte o que aconteceu lá, a guerra devastou toda a Coreia do Sul. Para você ter uma ideia, da Coreia toda, quando ainda eram as 2 Coreias, foi devastada até a última cidade da costa do mar. Até que os Estados Unidos veio, e aí a guerra foi empurrando e ficou numa divisa. Ali as batalhas se igualaram, as guerras não continuaram, aliançaram um acordo de paz, a guerra ainda não acabou, é só uma trégua, é só por enquanto está tudo bem. E a gente foi até essa divisa militarizada, né, uma cerca elétrica que dividia os 2 países. Mas o mais importante, e aí pode colocar a primeira imagem, o mais impactante, pode passar, o mais impactante foi ver a história desses 2 países, um país que comia animais como barata, cachorro, grilo, tudo que podia por conta da guerra, país que comia, até hoje eles têm uma comida lá, que é praticamente um juntar de restos, né? Os países que estavam em guerra lá, os militares, acabavam deixando o resto de comida, eles juntavam aquele resto de comida e fazia ali um prato, porque se havia muita fome, era um país que estava em miséria, doença, mas mesmo assim, pode passar a imagem, a gente foi visitar aqui, isso aqui é uma das lápides de um dos missionários, ali embaixo uma escola, são 2 museus aqui representados. Esses 2 museus, um museu era um museu, mas também um cemitério, que era o cemitério dos mártires estrangeiros. Esse cemitério foram uma homenagem que os coreanos, principalmente cristãos, fizeram para todo missionário que vieram de outro país para semear algo ali na Coreia. Isso antes da guerra, da invasão do Japão, depois da invasão do Japão, depois da guerra da Coreia, escolas foram plantadas e principalmente muito forte a igreja metodista enviou missionários, médicos para ali fazer, ganhar vidas através do quê? Do trabalho e da justiça social. Trabalho que até hoje nós continuamos a fazer. Mas é muito lindo ver e tão forte o testemunho vivido. Uma pessoa que sai da sua casa, vivendo um tempo de abundância na América do Sul, na América, nos Estados Unidos, sair do seu lar para ir amar outra pessoa e servir outra pessoa no risco de morrer por conta de uma guerra, por conta de doença, por conta de fome. A maioria desses missionários, e esse é só uma foto do lápide de um dos missionários metodistas, mas o cemitério é gigante. E aí você tem vários missionários que estão mortos lá, que deram a sua vida por amor. Mas não somente por amor a Cristo, mas por amor a pessoas. E aí eu percebi quanto o meu evangelho é frágil. Quanto o meu evangelho é raso. Porque quando eu falo de viver um evangelho verdadeiro, profundo,
É muito mais simples na nossa realidade. É muito mais simples na condição que estamos hoje. Um dia eu só preciso caminhar com Ele, viver uma vida de discipulado, viver uma vida de entrega, de amor. Esses missionários provavelmente tinham vidas estabilizadas. Eram médicos, doutores, professores. Em algum momento da sua vida decidiram amar a vida de outra pessoa, sair do seu país para se colocar num ambiente totalmente hostil. Ela fala: pastor, mas a gente não é missionário, não tem vivido. Mas aí é que está. O Evangelho não diz respeito somente para aquele que está dedicando a sua vida a missões ou à igreja, ao ministério em si. O Evangelho diz respeito àquele que está dando sua vida em todas as áreas. E talvez você esteja pensando: mas como eu vou servir e amar assim como Ele fez? Dentro do teu trabalho, dentro da faculdade que você está. Irmão, você passa provavelmente pela programação que nós temos hoje, você passa 1, 2 horas na igreja. Eu não sei como tem sido o seu tempo de devocional com Deus, de leitura bíblica, mas se der 24 horas é muito. Aí eu pergunto: isso é o bastante para viver uma vida profunda em Deus? Quando a maior parte do tempo você passa no trabalho, ou numa faculdade, e ali era o lugar qual você deveria estar testemunhando, sendo ousado e vivendo um evangelho realmente profundo. Não estou dizendo para você sair bitolado agora, pregando para tudo que é lado, ou ser o doido da faculdade, começar, não, mas nas oportunidades que você tem tido, nas oportunidades que Deus tem dado a você, qual tem sido a sua posição? Neutro? Fecha os olhos? O que Deus tem nos chamado é para um tempo de ousadia, é para um tempo de coragem. Sabe, aqueles missionários não tiveram só que ter dinheiro ou condição para ir até aquele país servir, eles tiveram que ter coragem. Porque em muitos momentos, vários desses missionários, e aqui do outro lado tem outro museu, esse museu bem aqui, são 2 cemitérios, mas também transformados em museus. Desse outro lado aqui, qual tem a minha foto, era o Museu da Coreia do Sul, dos mártires da Coreia do Sul, pessoas que morreram pelo cristianismo, que são coreanos, pastores, missionários, pregadores, pessoas comuns como eu e você, porque quando o Japão entrou, ele não só impôs o seu império, ele impôs também a adoração ao imperador. Para você ter ideia, uma das histórias mais chocantes que eu vi, um militar, um rapaz que era do campo, camponês, teve seu filho morto por um soldado militar japonês, e isso contado em vídeo ali no museu. E esse mesmo rapaz que matou o filho desse camponês, em algum momento da história, quando o Japão está saindo, perdendo poder, esse mesmo rapaz fica abandonado, esse soldado fica abandonado na Coreia do Sul. E sabe o que é mais chocante? Esse pai que perdeu o filho morto por esse soldado, adota. Deus fala com ele, ama ele. Irmão, várias pessoas lá, tem até um vídeo do pessoal chorando nesse momento, porque esse camponês recebeu uma palavra do Senhor e falou assim: ó, você quer viver uma vida verdadeira em Cristo? Você não diz, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então eu te desafio a amar Ele, e adotar Ele, viver com Ele. Diz que no segundo mês, esse camponês queria matar, porque ele sabia que ele que tinha matado o filho dele. Como é que cuida de alguém que ama alguém que matou seu próprio filho, de sangue? E aí mais uma vez ele teve um encontro com Deus, e em uma das cartas escritas, ele dizendo que o maior desafio da vida dele foi tentar viver um evangelho profundo, foi tentar viver verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, não só nas palavras, na imaginação, na hipótese de um dia acontecer, mas na realidade. Sabe, é isso, para que isso que Deus nos chama hoje. O sangue dos mártires são a semente dessas igrejas. Não é à toa que a Coreia do Sul hoje tem as maiores igrejas do mundo,
é um dos países mais financeiramente bem, uma potência econômica. Igrejas que você olha assim, gente, como é que cabe tanta gente aqui? Nem parece tem tanto coreano para encher uma igreja dessa. Mas foram o preço que aquele povo pagou por viver um evangelho verdadeiro que transformou aquele país no que ele é hoje. E como isso impacta nossas vidas? O que você está olhando ali, uma bolsa de um médico, uma escola, missionários que eram doutores, professores, dedicaram somente a sua vida à igreja, à instituição, e dedicaram a sua vida e a sua profissão, porque sabemos que tudo aquilo que Deus tem nos dado é para que a gente possa expandir o evangelho. Eu sempre digo, talvez seja um pouco radical isso, mas depois que aceitamos Jesus, que não tem motivo da gente continuar na terra. Eu não vejo muito porquê de nós continuarmos aqui nesse lugar. Aceitava Jesus, ponto, Senhor, me leva, ponto, acabou. Mas existe um propósito muito maior. E esse propósito é sobre expandir o evangelho, é sobre levar para outras pessoas, é sobre testemunhar em vida. Sabe o que é mais poderoso do que a palavra que está sendo ministrada aqui pela minha boca? É a minha vida, é a tua vida, é a minha ação diante dos problemas, é a minha reação diante de briga, diante das coisas, é como eu ajo fora daqui, quando os olhos de vocês não estão me vendo, mas quando somente os olhos de Deus estão. E isso sim me torna um cristão verdadeiro, isso sim faz eu viver uma vida profunda em Deus. É nesse momento que Deus nos desafia a viver um evangelho verdadeiro. É nesse momento que Deus nos desafia a viver um evangelho real. Por enquanto nós temos só brincado de ser cristãos. Essa aqui não é a prova, irmão. Vim ao culto, eu já falo todas as vezes nos cultos, vim para este lugar adorar, é maravilhoso, estar na presença de vocês, nossa, presenciar o que Deus faz através dessa reunião, através desse culto, cura, milagre, transformação, as pessoas recebendo de Deus, famílias sendo restauradas, é claro e evidente ver a mão de Deus agindo, é muito bom, mas o que vai fazer a diferença na tua vida é o quão desse evangelho é verdadeiro na tua casa, é verdadeiro no teu lar, é verdadeiro aonde você está. E não engane-se, achando que você não tem nada a oferecer, que você não tem carregado nada. Sabe, essa é a maior ilusão que muitos de nós às vezes carrega, achando que nós não tem nada de bom para dar. Muito pelo contrário. Olha o que Deus fez na tua vida. Comece a refletir hoje quem você era e aquilo que você se tornou hoje. Pode ter sim alguns defeitos, todos nós temos ainda, estamos sendo ainda lapidados e transformados, mas eu tenho certeza que Deus tem mudado a tua vida e que você tem um testemunho a contar, que você carrega algo. Eu quero que você saia daqui não com um pensamento triste, que você não é um cristão verdadeiro, mas com um pensamento que você pode fazer, entregar muito mais a Deus, caminhar muito mais profundo com Ele. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. As lágrimas da restauração. A Coreia do Sul foi destruída por guerras, ocupação, pobreza, mas Deus levantou aquela nação. Pode passar a imagem. Essas daqui. E aí, a chave que eu entendi da Coreia do Sul foi aquela que nós sempre recebemos quando perguntamos o que podemos fazer para mudar a realidade. Sabe o que eu ouvi? Ora, simplesmente ora. Quando Cristo nos deixa não somente uma missão, mas um desafio, Ele não deixa um desafio sobre tarefas qual precisamos realizar. Vai para a África, vai para aquele lugar, vai fazer isso, aquilo. Não. Ele nos deixa uma missão de nos tornarmos mais íntimos com Ele. Através de quê? De oração. Um povo só pode ser liberto, um povo só pode ser mudado. Verdadeiros avivamentos não acontecem
em movimentos, irmãos, acontecem de joelhos, acontece num país que foi transformado por um povo que ora. E aqui tem uma realidade disso. Essas aqui são várias casinhas. Estávamos na igreja do Pyeongchang, que é a maior igreja do mundo. Essa igreja cabe mais ou menos umas 10 mil pessoas. A gente visitou aquele templo. Essa aqui é uma foto de dentro da igreja, a quantidade de pessoas que tem naquele lugar. Essa foto de cima, qual tem a cruz naquele quartinho, um ventilador, são os quartos de oração. É uma vilazinha, parecia um bocado de kitnet assim, mas bem grande assim. E esses quartinhos, as pessoas reservam, vão lá na igreja, agendam e passam 1 dia, 2 dias orando nesses quartos. No auge dessa igreja, as pessoas tiveram milagres de cura tremendos. As pessoas entravam nesses quartinhos e saíam curados deles. Pessoas com muletas saíam andando deles. E não era ninguém passando um paletó, soprando, não. Simplesmente por orar, simplesmente por crer que diante do Pai milagres acontecem, mas é através de oração. Eu não sei qual tem sido a intimidade que você tem com Deus, eu não sei qual o nível. Eu sei que depois disso eu analisei a mim mesmo, eu tenho orado pouco. E olha que nessa semana a gente acordava 3 da manhã para estar arrumado para 4h30 começar um culto. Todos os dias, durante uma semana, nós íamos para um culto da madrugada. Isso não é uma realidade só da igreja metodista. Essa aqui é uma das maiores igrejas metodistas que tem na Coreia. A Igreja do Bom Pastor, uma igreja de 25 mil membros, uma igreja viva, em célula, mas que todos os dias realiza um culto da madrugada. E aí você fala, deve dar pouca gente. Irmãos, parecia que eu estava num culto de domingo. Lotada a igreja, não estava totalmente cheia, mas 70% da igreja estava naquele culto. As pessoas antes de ir para o trabalho, as crianças às vezes dormindo lá, e os pais com as crianças. Não estou dizendo que a gente agora precisa começar a oração de madrugada. Calma aí, irmão, não vou iniciar um culto de madrugada todos os dias, tá? Mas é sobre uma busca de oração e de intimidade com Deus. É um culto completo, irmão. O pessoal não chega lá e começa a orar somente. É um culto completo, louvor, tem momento de oferta, tem momento da família, o pastor prega uma palavra, depois as pessoas param e começa a oração. É de ligadas as luzes e durante uns 40 minutos todo mundo está orando. E todos os dias, todas as igrejas na Coreia do Sul ligam, elas têm, a maioria das igrejas menores tem uma cruz vermelha, como se fosse, sabe, de hospital, assim, que fica acesa. Uma cruz vermelha, ela fica ligada durante a madrugada. E toda cruz que estiver ligada significa que naquela igreja está tendo um culto da madrugada. E, gente, é a realidade de todo o país. Todas as igrejas têm um culto da madrugada. Às vezes uma vez por semana, outras todos os dias. E ali eu entendi por que essa geração, que não é a mesma atual hoje, da Coreia do Sul, viveu tantos milagres. Irmão, a gente está falando de um país que foi devastado em guerra, fome, miséria, há menos de 150 anos. A gente, se pegar um espirro forte, já fica doente um bom tempo. Mas é impressionante ver, sabe, a mão de Deus estendida sobre aquele lugar. Há um povo que crê o que Deus pode fazer. Há um povo que crê verdadeiramente o que está escrito aqui nessa palavra. E não somente de forma rasa, em adorações, em louvores, mas crê com toda a sua vida. É por isso que muitos deram a sua vida por esse evangelho. Na época da invasão japonesa, sabe o que eles faziam? Eles queriam que os coreanos adorassem o imperador, se curvassem ao imperador. Tinha lugares que eles colocavam, eles prendiam
aqueles que estavam escravizados, que eram cristãos, com a mão para trás, colocavam um prato de comida, a pessoa com uma semana sem comer, eles colocavam um prato de comida na frente dele, e amarravam as mãos, e colocavam a imagem do imperador na frente dele. Foi assim: se tu quer comer, te curva. As pessoas morriam de fome, mas não se curvavam ao imperador. Eu sinceramente me perguntei se com 2 minutos eu já teria comido aquele prato. Mas isso revela o tanto o quão raso é a nossa fé, o quão raso é o nosso evangelho, o quão raso é o nosso amor por Cristo, o quão raso é a importância que eu dou para esse evangelho que eu carrego. Porque não é somente sobre viver sobre regras, não é somente sobre viver sobre uma palavra que é uma diretriz, vai para esse lugar, não pode isso ou não pode aquilo. É o quanto você ama a Cristo. E é nesses momentos, não estou dizendo que você vai passar por isso, mas toda a sua vida será desafiada a você provar o quanto você ama a Ele, o quanto da tua fidelidade a Deus. Amém, irmão? Você me entende? Glória a Deus. Então esse é um dos lugares. Essa bandeira aqui é uma das divisões onde fica a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Uma das coisas mais lindas que eu vi, gente, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, ela envia, isso notícias recentes, mas já faz um tempo já. A gente viu um exemplo disso. Eu tenho até uma foto. Ela envia balões com fezes, animais mortos, e envia para a Coreia do Sul. Sabe o que a Coreia do Norte faz? Envia Bíblia, flores e chocolate para o país. Uma das coisas mais impactantes, tem várias bases desmilitarizadas, onde você consegue ver a Coreia do Norte, porque literalmente, gente, é como atravessar daqui para Manacapuru. Essa é a divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. É uma cerca elétrica, um rio que durante um tempo seca e dá para até ir andando até a Coreia do Norte, e é isso. Vários militares, tudo. E aí, lá nessas bases desmilitarizadas, tem sempre uma exposição, um monte de fotos de famílias que foram divididas. E toda semana vai um grupo de cristãos ou não cristãos e vão orar por essas famílias que estão na Coreia do Norte. Eles oram ainda, e isso em todas as igrejas é realidade no país, por essa união. Porque eles sabem que aquele povo, a Coreia do Norte, está escravizado por um imperador. Eles querem que esses coreanos, norte-coreanos, vivam também essa realidade na Coreia do Sul. Eles oram para que haja união, para que esse povo seja liberto, e que assim o país se torne mais uma vez só um. A união das Coreias. Quão lindo é isso, gente. Um país que vive ameaçando o outro, com bomba nuclear, com exposição de artilharia, que mata qualquer um que tente fugir, escraviza, manda para minas de carvão, enquanto o outro país, a única coisa que quer é a união. Eu não sei quanto do nosso cristianismo tem estado nesse lugar de amor, de profundidade em Deus. De profundidade, eu digo quanto Ele é verdadeiro para com a palavra. O que Deus fez na Coreia, Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na nossa nação. Sabe, o que eu tenho visto, e a gente é um país que está crescendo em quantidade de evangélico. E tem gente que fala com a boca cheia, né? Nosso país é 60% cristão. Não sei se esse é o dado correto, mas há algum tempo já se anunciou isso. Mas verdadeiramente, a gente não pode ainda dizer com a boca cheia que somos maioria cristãos. Que esse nosso cristianismo ainda não chegou num patamar para que gere um verdadeiro avivamento. Porque um avivamento não é feito de movimento, um avivamento não é feito de grandes cultos, com multidões. Um avivamento é feito em entregas completas e profundidade
em oração, palavra e vida. Enquanto nós não nos aprofundarmos na palavra, não veremos um verdadeiro avivamento. Enquanto nós não nos aprofundarmos em ser íntimo com Deus em oração, não viveremos um verdadeiro avivamento. Enquanto nós acharmos que grandes multidões, grandes movimentos e shows gospels vão gerar verdadeiros avivamentos, nós não viveremos um verdadeiro avivamento. Sabe por onde começou um verdadeiro avivamento na Coreia? De joelhos, com lágrimas, com sangue, com educação, com palavra de Deus. Foi através de ensino, foi através de missões. Todas as igrejas que nós passamos estão investindo em outro país. Como assim investindo e semeando? Missionários coreanos plantando igrejas, plantando hospitais, plantando escolas, plantando empresas. Todas as igrejas. A igreja que eu fiquei em Wondu, uma igreja de mais ou menos uns 9.000 membros, só ela tinha em 5 países mais de 20 escolas, 5 hospitais já feitos, e tinham mais de 230 missionários sendo bancados por aquela igreja. Todos os domingos eles recolhem uma oferta de missão para esses missionários. Sabe, o meu sentimento é de que eu estou somente semeando na minha vida. Parece que ser tão forte, porque eu não quero fazer com que você se sinta mal em investir em ter uma boa casa. Não, mas quanto nós temos investido em missões? Sabe, você não tem, às vezes, condições ou tempo para ir a algum lugar, para viver uma outra realidade, para conhecer. Mas o que Deus tem te dado, talvez seja o lugar de missões que você precisa. No teu trabalho, na tua faculdade, ou simplesmente o recurso que você tem ganhado, pode ser um potencializador daquilo que Deus tem feito em algum lugar. Mas o quanto nós temos retido isso, e se preocupado somente com o nosso bem-estar, com o meu futuro. Até quando, irmão? Você acha que esse país vai aguentar tudo aquilo que está sofrendo, enquanto nós pensarmos só em nós mesmos? A diferença daquele país não é um país egoísta. Não só agora que eles ganham praticamente mais de 10 salários mínimos comparado ao nosso, mas eles faziam isso antes, a coletividade, o se importar com o próximo e com missões, antes mesmo de serem potência mundial, de ser uma economia forte. Foi lindo ver um país funcionando de forma tão perfeita, com tão pouco qual receberam. Tão pouco porque só foram somente algumas escolas. Sabe o que fez aquele país crescer? Só Deus. E é Ele que vai fazer o nosso país também crescer. É Ele que vai fazer você também avançar. Sabe, não existe impossível para Deus. Pode olhar para qualquer um dos lados, e por mais que esteja ruim a situação, por mais que esteja vermelha, por mais que as coisas pareçam que não vão dar certo, que não vão caminhar, por mais que você não consiga ver futuro daqui a 10 anos, seja como nação, no lugar que você está, na tua profissão, Deus pode mudar essa realidade, quando nós decidimos viver um evangelho verdadeiro. Irmão, não importa aquilo que você vai passar, em Deus se está cumprindo um propósito e vivendo um verdadeiro evangelho. Não importa se você é um secretário, se você é um pedreiro, se você é um mecânico, se a tua vida estiver alinhada com os planos do Senhor, o lugar que você está fazendo, aonde você estiver trabalhando, servindo, atuando, você vai deixar uma história naquele lugar. Pode não ser para uma escola toda, pode não ser para o país, para o estado,
Mas existem pessoas que estão ao seu lado, que foram colocadas para ter as suas vidas marcadas por Cristo através de você. Enquanto eu e você nos movemos para isso, essas pessoas não viverão. Ou Deus vai levantar outra pessoa para isso se cumprir. O quanto da nossa entrega está sendo tão verdadeira. Sabe, não é tempo mais nós caminharmos achando que o Evangelho é só onde eu estou bem, onde não há confronto. A maioria das mensagens é: eis-me aqui, Senhor Deus, envia Ele. Não é sobre um peso, irmão. Não quero fazer com que você agora seja o barata de igreja, vem aqui todo dia, querendo lavar, arrumar a igreja, não. Mas é o quanto você pode se dedicar naquilo que você, no lugar que você está com Deus. Sabe, existe algo que Deus está derramando na tua vida, que não pode ser retido em você, mas precisa ser passado. Amém? Glória a Deus. Uma nação, pode passar. Prometo que já estou quase acabando. Pode passar para a próxima. Sem oração não há avivamento, segundo Leonard Ravenhill. Dai-me 100 homens que não tenham nada além de Deus, e não odeiem nada além do pecado, e eu abalarei o mundo. John Wesley. Essa aqui foi uma das conquistas, qual essa viagem refletiu. Eu estou muito grato por cada um daqueles irmãos que ajudaram para que essa viagem pudesse ser real, para que essa viagem pudesse acontecer na minha vida. Foi algo maravilhoso, tremendo. Assim, eu vi a mão de Deus estendida, sabe, sobre a minha vida, financeiramente, e também com todas as oportunidades e pessoas que eu pude conhecer, que eu pude conectar. Como missionário do barco, nós tivemos a oportunidade de estar na sede da Igreja Metodista, e aqui nessa foto, o nosso bispo da Igreja Metodista e o bispo da Igreja Metodista da Coreia do Sul, eles fizeram uma aliança de ajudar essa região, o norte, o Amazonas, iniciar a fazer uma escola de missões e um seminário aqui no Amazonas. Então, a nossa viagem ela foi muito bem sucedida, por conta dessa missão cumprida. Nós fomos lá tentando fazer uma parceria, e assim, antes da gente começar a falar, né, as portas já pareciam abertas. O bispo, né, da Coreia do Sul já estava totalmente declinado a fazer uma proposta, a fazer ali um laço de parceria. Aconteceu também que o seminário metodista, que é esse daqui, que é um missionário metodista que fica na Coreia do Sul, aliançaram também uma parceria conosco, não somente de ensino, mas também de enviar, né, jovens que estejam falando inglês para fazer intercâmbio na Coreia do Sul através da Igreja Metodista. Então isso também é uma conquista, além de conseguir também parceria para o Barco Hospital, onde o ano que vem estamos começando a realizar uma reforma grande nele. Então assim, irmãos, eu fiquei muito feliz por tudo que Deus fez. Essa mulher que está de rosa é uma das pessoas que estavam conosco. Ela é pastora de uma igreja em Muriaé, pastora Rosângela Donato, uma das maiores, está construindo a maior igreja da América do Sul, da Igreja Metodista aqui no Brasil, mais de 5.000 membros, uma mulher fantástica, qual também se colocou a suporte de nos ajudarmos a caminhar como região, como igreja também. Então assim, irmão, eu tenho só alegrias, né? Só coisas boas a contar dessa viagem, porque foi uma viagem que impactou a minha vida, não só pela história, não só pelo cristianismo verdadeiro qual eu presenciei, mas por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e na vida das outras pessoas que estavam nesse seminário, estavam também na Coreia do Sul. Eu não tenho palavras para agradecer, e eu queria que você se levantasse nesse momento. Uma nação que se levanta é uma nação só se levanta quando uma igreja se ajoelha. Eu não quero ser aqui chato com você, nem impor nada sobre a sua vida, mas eu queria que você saísse daqui reflexivo sobre o que Deus tem falado com você.
sobre o quanto você pode ainda avançar. Quando você chega aqui, quando fazemos um momento de ofertas ou qualquer coisa isso, só seguimos um princípio, que cremos para o mantimento da casa, para a expansão das igrejas, mas o Evangelho não tem nada a ver com recurso. E o que você pode dar a Deus vai muito mais além. Desde talento, desde uma entrega. Eu não sei qual é a área que tem te prendido a avançar, a se aprofundar nele, a deixar de viver um evangelho raso. Eu não sei qual é a área qual você tem estado paralisado, que não é somente quando estamos uma vida em pecado ou errando, mas quando também estamos parados, significa que não estamos avançando. O evangelho, o reino de Deus, não é parado, não é paralisado, mas ele sempre está avançando. E se eu e você paramos em alguma área da nossa vida, significa que precisamos mudar algo. Porque esse evangelho, ele sempre nos confronta a viver potencialmente tudo que Deus tem derramado nas nossas vidas. Feche seus olhos por um instante.